vou dizer que eu vim falar de um assunto aqui interessante, né? Que envolve fidelidade. Interessante e, acima de tudo, perturbador para algumas pessoas. É muito complexo a gente ver como as pessoas não conseguem lidar com o assunto sem trazer com elas, o que é absolutamente normal, aquilo que a sociedade impõe como algo que funciona necessariamente para todo mundo. O fato é que a gente está falando, e eu vou dizer para vocês antes até de começar, que todas os meus slides têm algumas ilustrações do André Dahmer. Quem não o conhece ainda, faça favor de conhecer, porque ele é um gênio. No fim, eu tenho o nome aqui, e ele precisa ser reverenciado, porque, de fato, ele é um gênio. As colocações dele são maravilhosas. Mas o que acontece é que nós estamos falando de contratualização, quando, na verdade, a gente deveria começar a falar em formalização de combinados. Por quê? Os combinados existem. Ponto. E aqui, João, já fica a minha primeira provocação para te dizer que a ausência de formalização e contratação jamais protegeu o vulnerável. Pelo contrário. A ausência de colocar em regras claras, no papel, estabelecendo o que as pessoas querem fazer dentro da vivência conjugal delas, só prejudica os vulneráveis. Porque, ao final, quando o amor acaba e o rabo de saia mais novo passa, as rupturas acabam com os combinados que, às vezes, duraram décadas. Então, os combinados existem de todas as naturezas, com renúncias, com concessões, com ajustes, com igualdade negocial, porque há pessoas que têm condições negociais. Quando a gente puxa a discussão para os extremos, só para os extremos, a gente esquece, e eu vou para o fim aqui, que a boa-fé é presumida no nosso ordenamento e não a má-fé. Porque a gente parte do pressuposto que as pessoas estão necessariamente contratualizando para acabar com o outro. E, por fim, invertendo a ordem, cumprimento é regra, não é exceção. As pessoas contratam para cumprir. Querem um exemplo claro disso? Quem faz divórcio consensual aqui sabe que a grande maioria vai com Deus obrigada. Assina o acordo, faz o pacto, ajusta consensualmente e toca a vida, cumprindo o acordo. Então, regra é de cumprimento, e não o contrário. Mas a gente sempre tende a imaginar que os combinados não serão cumpridos, a má-fé é regra, porque a gente tem um olhar viciado, sempre necessariamente, para as coisas que dão confusão. Esse é nosso olhar, porque a gente é advogado, graças a Deus, e advogada. E os advogados e advogadas revolucionam o mundo, porque eu digo isso sempre e vou repetir, escrever artigo é uma delícia, escrever livro é muito legal, mas construir jurisprudência é muito melhor. A advocacia que move o direito, acima de tudo. As construções que vêm da academia, que são imprescindíveis para o nosso trabalho, elas não têm a vivência do olho no olho da pessoa que fala assim, eu estou numa situação, eu preciso de uma solução, e eu não posso virar na cara dela e falar, é nulo, volta para sua casa e chore. Eu tenho que falar, olha, é difícil, é complexo, mas nós vamos pensar numa saída. E aí, diante disso, quando a gente fala das questões de pactuação de fidelidade, a gente vai necessariamente pensar na questão da monogamia. E como ela é enfrentada e confundida, muitas vezes, com a fidelidade. Fidelidade estritamente sexual, que é o que se dá muito mais valor do que a lealdade estabelecida pelos casais. Quantas e quantas vezes, eu tenho certeza, que vocês nos seus escritórios atenderam consultas em que as pessoas dizem, mas ele é um super marido, a nossa relação era ótima, eu não consigo entender. E aí eu peguei uma troca de mensagem com a secretária. E aí você começa a extrair da história, o que houve ali foi um deslize de conduta sexual. A pessoa pressupunha que ao casar, necessariamente todos os desejos e as vontades dela seriam exclusivamente para aquele parceiro. Porque isto é uma presunção. Quem se casou aqui e antes de
casar, chegou para jantar no dia para combinar o convite do casamento e teve a seguinte conversa: vamos estabelecer que quando nós nos casarmos, nós só manteremos relação sexual entre nós? Ninguém conversa esta presunção. O diferente disso, às vezes, sim, mas a existência de uma fidelidade constante e permanente durante todo o relacionamento é compreendido pela sociedade como a única possibilidade possível de viver. Para mim para muitos de vocês também, mas para uma série de pessoas não é. E nós não podemos. E essa série do Dahmer, que é a série da solidão, se chama Solidões, ele põe vários personagens. Fulano de tal sempre chega no horário, fulano de tal sempre cumpre com as palavras. E a gente tem aqui um Marcelinho, que era realmente monogâmico. Então, nós temos que pensar que a construção da vida das pessoas não acontece no dia do sim. Não acontece quando você olha para o seu marido e fala: nossa, eu acabei de casar, que legal, que delícia, a gente está tão feliz. O casamento acontece quando você olha para o Truze Libera e fala assim: eu queria matar ele, agora. Mas você ressignifica isso, lembrando todas as outras questões que fazem parte da conjugalidade de vocês, que é construída diariamente. E é construída dentro de uma situação de privatização das famílias, em que, sim, as pessoas estão estabelecendo relações de acordo com a sua conveniência. E num ambiente interno de intimidade, que a caneta do Estado não pode vir com o seu peso e pá, você vai necessariamente fazer do jeito que eu estou mandando. Esses deveres matrimoniais, conjugais, né, do 1511, que foram mantidos quase que em sua integralidade na reforma do Código, inclusive, em primeiro lugar, o dever de fidelidade, eles são deveres hoje não coercitivos, adjugados nesse sentido, e há mais, não há o que acontece se você, em alguma medida, só descumprir a fidelidade, só, né? Qual é Ainda nós não temos mais a possibilidade de apuração de culpa com relação a essa situação. Então, a ausência de coercibilidade desses deveres é uma forma de nós lidarmos com a situação hoje. E há, sim, enfrentamento dos modelos não tradicionais. Dos modelos pensar na ideia de algo que pode ser diferente para os casais e que faça todo sentido. Agora, o que eu vou contratualizar? Primeiro, e o mais polêmico, que é a possibilidade de flexibilizar essa fidelidade. Dentro da nossa relação, por exemplo, será possível que haja uma flexibilização do contato sexual com terceiros. Em que termos? Os termos que aquele casal vai estabelecer dentro de uma relação aberta, que é uma relação que exige maturidade, exige diálogo franco, uma conversa estabelecida de forma bastante complexa, e há uma série de possibilidades de relacionamentos abertos que são estabelecidos de uma maneira ou de outra. Só que essa flexibilização, ela vai permitir não só que as pessoas conversem sobre o assunto, como também e principalmente que elas tenham claro o que funciona e o que não funciona na conjugalidade delas. A outra possibilidade, o recrudescimento da fidelidade. Para mim, se o meu marido for no Instagram e curtir uma bela de uma bunda com um biquíni X, Y ou Z, ele me traiu. Ou, se ele não me permitir que olhe o celular dele, quais são as mensagens do oi sumido que tem lá, ele me traiu. E isso pode eventualmente estar em um contrato, como forma, inclusive, de liberar vulneráveis. Quer um exemplo verdadeiro que aconteceu na prática do escritório? Mulher traída 112 vezes. Descobria um, descobria outro. Não tinha dinheiro para pagar a consulta. Não, brincando, né? Foram 112, só deu uma chutada no número. Muitas vezes ela não tinha possibilidade de pagar uma consulta. Não tinha dinheiro para pagar, que dirá, honorários. Atendi a mulher, escutei a história, peguei de novo. E, né, se peguei de novo, o cara arrependidíssimo. Pelo amor de Deus, eu te dou o que você quiser. Ah, é? Você me dá o que eu quiser? Então, ótimo. Vamos fazer um documento aqui que, se você me trair, a gente põe um dinheiro numa conta, conta ou,
E se você me trair de novo, eu levanto esse dinheiro imediatamente para mim, e aí a gente vai começar a brincar de divorciar. Com condições de pagamento e regras nesse contrato, de possibilidade de checar e-mails, checar celular. Gente, uma insanidade. Mas para aquelas pessoas, funciona. Para aquelas pessoas, é uma segurança e um controle que eventualmente faça sentido. Eu não posso virar e dizer, não faça isso, sendo que essa mulher é refém de uma situação em que ela não consegue pagar uma consulta. E aí a gente vai dizer que a ausência desse contrato protege essa mulher? E a modulação, por fim. O que é ser fiel? Ser fiel é não olhar para o lado e transferir todo o patrimônio que eu tenho para as Ilhas Caimã, para poder fazer qualquer tipo de confusão patrimonial que me faça sentido na hora do divórcio. Ou ser fiel é pensar em estabelecer parâmetros dentro do que faz sentido para a nossa conjugalidade. O que é para cada casal ser ou não fiel? Como que eu vou poder dizer? Como que você vai poder dizer? Então, eles podem dizer. E se eles querem contratar e ajustar isso, faz todo sentido. Agora, por que contratar? Quais são as vantagens? Para que contratualizar? E aí eu também vou trazer situações práticas para vocês entenderem que a ausência dessa documentação prejudica muito mais do que acalma a situação. Primeiro exemplo, casal que vivia em relacionamento aberto. As pessoas tinham a possibilidade de manter relações sexuais com terceiros sem envolvimento afetivo. Esse era o combinado. Anos vivendo nessa situação. Uma hora, um dos dois se cansou do relacionamento, pôs um detetive atrás, pegou a pessoa no motel, que ele sabia onde estava, qual era o motel, não sabia a pessoa, mas sabia onde era, pegou uma série de fotos da pessoa, distribuiu uma ação, falando tudo menos que a pessoa era santa, acabando com a reputação dessa pessoa e pedindo uma série de restrições ao convívio da pessoa com os filhos, por conta desse comportamento asqueroso com o qual concordava até então. Eu não falei para vocês qual o gênero de quem cansou, quem pôs o detetive, quem foi defenestrado no processo. Vocês sabem. Então vejam que a existência de uma formalização traz segurança, porque eu consigo pelo menos mostrar a má-fé daquele que está alegando esse tipo de conduta como se fosse algo anormal e fora do que era feito até então. Vejam outra situação. Casal que tinha uma conduta sexual, que eu vou dizer para vocês, no mínimo, animada. Com terceiros, com a presença de pessoas. Enfim, um deles morre. E há uma união estável nesse caso, que não estava regulamentada, não havia escritura, não havia nenhum documento, não estava formalizada. A filha do que morreu encontra um telefone celular com umas lembranças dessa vida animada que o pessoal tinha. Qual foi a primeira coisa que foi dito? Não havia união estável, porque nitidamente o relacionamento existente não tinha a rigidez necessária para que seja um relacionamento de conjugalidade baseado nos princípios que nós temos para a configuração da união estável. Se eu tivesse esse papel de pão, eu protegeria essa pessoa dizendo, veja, isto fazia parte da realidade deles. Era assim que eles viviam. E isso, a ministra Nancy já disse num voto, em que, para o reconhecimento da união estável, a ausência de fidelidade plena e a existência de outros relacionamentos não afasta a rigidez da união. E não só, eu estou falando de união estável, mas vejam só, a gente pode falar da existência ou não de vida comum à época do relacionamento por conta dessas condutas. Então, a possibilidade de contratualização traz essa segurança e traz, acima de tudo, a transparência do que está combinado e estabelecido. No panorama internacional, o que a gente vê bastante é Estados Unidos, esse tipo de contrato, como o João trouxe do Ben Affleck, que são curiosos,
porque se tornam públicos. Porque as questões trazidas ali se tornam públicas. E lá, a amplitude da contratualização permite que você faça esses ajustes num documento que vai circular normalmente, porque muitas pessoas fazem dessa forma. Só que, vejam que a utilização é sempre, o que a gente tem notícia dos famosos, né, sempre no sentido punitivo, né? Então, se você me trair, haverá uma tal multa, se você tiver um comportamento inadequado sexualmente, haverá tal condição, enfim. Não existe eu, pelo menos, não tive acesso a flexibilizações de ampliação dessa ausência, por exemplo, de fidelidade sexual e que permitam que o casal estabeleça de maneira plena a forma que vai conviver com essa questão da sua individualidade. Na Europa, a gente também tem sempre as informações voltadas para esse tipo de utilização como forma de coibir, acima de tudo, a ausência de fidelidade. E na União de Países, nos países africanos, nós temos uma regulamentação em alguns países específicos com relação à possibilidade não só de ausência de fidelidade, mas, na verdade, de casamentos de poligamia. E aí sempre com um homem com mais de uma mulher. Eu não consegui localizar a possibilidade do contrário. Mas ainda assim, mesmo nessa coisa que nós temos da possibilidade, é um número reduzido. Cerca de 10% dos casamentos que nos países em que é legalizada a possibilidade de casamento de poligamia acontecem nessa modalidade. Agora, o fato é o seguinte: e se acabar o casamento? Para que serve esse contrato? Se acabar, primeiro que ele vai permitir uma maior dificuldade, vai trazer uma maior dificuldade de questionamento sobre a rigidez daquela vida conjugal. Porque lembrem-se, se a gente começar a levar a discussão para o fato de que eles não estavam mais juntos, eu posso chegar, inclusive, numa discussão de existência de separação de fato. E isso resulta em quê? Rompimento de regime de bens. Então, eu ter a possibilidade de mostrar que, ainda que aquela vida sexual que eles mantinham não era o padrão que aparece da sociedade, aquilo não impacta na rigidez da vida comum. A outra é a menor possibilidade de exploração dos comportamentos pessoais como algo que possa ser pejorativo nos processos judiciais. Nós sabemos que, em tese, o comportamento de conjugalidade não ataca as questões ligadas à parentalidade. Então, eu não posso dizer, me traiu, não vai ter acesso ao meu filho. Mas eu duvido, faz 22 anos que eu advogo, já divorciei, outro dia tentei fazer uma contabilidade, mais de 1.000 pessoas. E eu duvido que vocês me tragam uma informação de que, se eu trouxer um processo com comportamentos sexuais tidos como inadequados por uma mulher, por exemplo, que participou de algo que seja julgado como inadequado, isso não terá um peso na concessão ou não de guarda, de regime de convivência, de contato com filhos. Né? E, por fim, a possibilidade de transformar esse documento num protocolo de intenções, caso o divórcio venha a acontecer. Então, nós fizemos um pacto porque eu descobri uma traição e eu não quero mais ficar assim. Se eu me divorciar por conta dessa traição, porque a gente trouxe as regras da nossa fidelidade, se eu me divorciar, o divórcio seguirá de tal e tal e tal e tal maneira, trazendo um norte para o que virá depois, eventualmente com regras com relação à questão da disponibilidade patrimonial inicial para que se consiga começar esse divórcio, por exemplo. A possibilidade de que se reconheça a vulnerabilidade em contrato. Isso eu digo também no meu trabalho. Se eu reconhecer que existe uma vulnerabilidade na contratação, eu tenho menos condições financeiras, por exemplo, do que o meu parceiro, e estabelecer regras de interpretação nesse contrato, e mais, explorar os considerandos. Quando a gente faz um contrato, coisa que a gente quase não dá muita atenção, o preâmbulo dele, considerando que o casal deseja estabelecer a sua conjugalidade dentro dos moldes que faz sentido para ele. Considerando que há no casal uma situação de vulnerabilidade financeira para o cônjuge X.
considerando que, a partir de então, a modulação dos deveres conjugais será da seguinte maneira: tais e tais combinados ficam pactuados. Por fim, como regra de interpretação, havendo qualquer tipo de dúvida com relação à aplicação de tais e tais condições, em razão da vulnerabilidade, ela deverá ser feita em favor do cônjuge Y. Se eu fizer um documento dessa natureza, João, se eu disser quais são os pontos de fragilidade que aquela pessoa está estabelecendo, eu não consigo compreender que este documento seja mais prejudicial para uma pessoa vulnerável do que a inexistência de uma formalização, de um combinado que existe. Não é que ele é tirado da cabeça, agora a gente vai começar a fazer. As pessoas que nos procuram com esses pedidos já vivenciam essa realidade. Elas só querem segurança. Elas só querem segurança. Então, é isso que a gente tem que tirar desse lugar, o porquê que nós estamos fazendo assim, porque cada casal constrói a sua vida, a sua conjugalidade, o seu amor de uma forma. E eu vou pôr um último quadrinho aqui do Dahmer, só que eu coloquei com um coração puro. Certeza que vocês não terão. Você pode até ter a sorte de encontrar um amor já pronto. Porém, o que todos querem é fazer amor. Então, vejam, é a construção no sentido pleno da palavra de que a conjugalidade, ela não é igual para todo mundo. Nós não estamos falando num tema da moda, como a história dos contratos de namoro, que eu, graças a Deus, faço há 15 anos. E como diz o Sandro, ganho dinheiro sim, porque é um pecado a advocacia ganhar dinheiro, né? Eu ouvi isso muitas vezes, é nulo, é coisa para advogado ganhar dinheiro. Graças a Deus. Advogado vive, advogada vive, tem que receber honorários. Se você fizer um trabalho técnico explicando qual é o furo que tem disso aqui, se você assinar um contrato de namoro e viver uma união estável, parabéns, não vale para nada. Se você assinar um contrato de namoro e estiver numa relação de namoro, ótimo, você tem um documento que salvou a lavoura na época da pandemia, porque as pessoas foram morar junto só porque elas não queriam gastar com dinheiro de aluguel, que retrata a realidade. Qual é o problema? Se eu estou puxando a corda para os extremos, sempre para pensar em quem está sendo vilipendiado, em quem está sendo enganado, mas eu estou deixando aqui um sem fim de pessoas que têm uma situação dentro da regra, que é a boa-fé. Então, já terminando, porque eu estourei o tempo, fica o meu convite para vocês conhecerem o livro, conhecerem o André. O André tem uma série de tirinhas muito incríveis. E mais, o meu convite final, para que vocês abram as cabeças. Não dá para a gente advogar em família e sucessões pensando que só é possível o que nós conhecemos até aqui. Cada história é uma história. E um dia você ouviu me falar, dessa vez, nenhuma vai superar. Passa 15 dias e já deixou a outra no chinelo. Eu vou ainda escrever um livro de causos, né, Andalu? Prometo. Preciso passar mais um pouco de tempo para não ter problema. Porque é cada realidade, porque o ser humano é muito ímpar. Não dá para a gente esperar que caiba todo mundo num código, seja ele o tamanho que ele for, com a quantidade de mudança que ele tiver, e de invenção e de restrição acima de tudo. Especialmente quando a gente está falando de famílias. Muito obrigada, gente.